Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live aqui do canal. Tudo bem com vocês? Como estão vocês nesta quarentena, nesse isolamento social? A sua cidade já começou a abrir aí o comércio? Como estão? Depois vocês deixam aí no comentário. Eu já vi com o Thiago, o professor Thiago já entrou. Eu já vou convidá-lo, tá? Para o nosso bate-papo aqui. Vamos lá, Thiago convidando. Olá, tudo bom? Olá, como vai? Tudo bem, Luiz? Eu vou bem, e você? Eu também vou bem. Acho que eu preciso subir um pouquinho aqui a minha câmera. Só um minutinho, porque senão eu vou ficar, acho que, cortado. Né, só você dar uma rezinha assim. Isso, que funciona bem. Isso. É, o Pronto, pessoal acho já que está agora. entrando, já tem bastante gente aí entrando. Ah, que Primeiramente, ótimo. seja bem-vindo ao meu canal, às minhas lives. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E obrigado por ter aceito o convite de vir conversar com a gente sobre pesquisa, sobre área de pesquisa. Eu te admiro muito enquanto profissional, a gente se conheceu aí nas redes sociais, acompanho o seu trabalho, participei da semana da sua faculdade, lá da faculdade de Penápolis. Isso. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Parte da dinâmica aqui desse bate-papo é você falar sobre a sua trajetória acadêmica. Porque eu tinha muitos alunos, ainda tem alunos que estão reclamando, fazer aula virtual é chato e não sei o que, a interação humana acabou e vai. E aí eu via muitos alunos desanimados. E a gente sabe que a vida acadêmica não é só láureas, né? Tem todas Exatamente. pedras no caminho. Então, assim, eu tive o pessoal aqui que falou que não passou no primeiro vestibular. A professora Patrícia Pasolini, que terminou direito e foi ser atriz, foi fazer a vilã da tiazinha. Então, teve, assim, de tudo já aqui. Eu queria que você Ótimo. contasse pra gente como que foi a sua trajetória acadêmica. Claro, vai ser um prazer. Bom, primeiro, quero te agradecer pelo convite. Admiro muito, como eu até falei numa das postagens que eu fiz, até comentei isso com alguns amigos e nos grupos com os meus alunos. O que você está fazendo, esse projeto de várias lives, eu achei assim interessantíssimo, super incrível, porque você está trazendo profissionais assim de alto gabarito, são pessoas que a gente conhece, talvez aquelas pessoas que a gente conhece dos livros, ou então as lives popularizaram ainda mais, né? A gente teve um contato um pouco mais próximo, mas antes disso, a gente conhecia esse pessoal mais de artigo científico e tudo mais. E o papo que você leva com elas, eu achei assim incrível, porque mostram como eles também são gente como a gente, né? Os nossos alunos acho que pensam que nós também somos aí uma espécie de fazemos de tudo, que a pandemia não está atrapalhando a gente em nada. E a gente talvez também tenha essa mesma impressão desses autores que a gente, né, lê, ou então desse pessoal que a gente admira aí dentro das nossas áreas de pesquisa, ou então das áreas que são correlatadas. Então eu estou achando esse projeto que você está fazendo assim, ótimo, 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 super válido. Achei muito legal. E quero aqui agradecer de novo o convite que você me fez. Fiquei muito feliz por recebê-lo, por falar sobre uma situação que eu gosto muito, que é carreira acadêmica, falar sobre trajetória. Você como professor, eu como professor, acho que esse é algo que nós passamos, é uma fase que a gente passou, né, lá atrás, e acredito eu que lá atrás, vou falar muito por mim agora, a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje, né? Não era tão interativo. Eu brinco até com os meus alunos, tanto da pós-graduação quanto os da graduação. Falo, gente, na minha época de faculdade, nós tínhamos, assim, celular, mas era o celular ainda preto e branco, não era um celular colorido. Isso aconteceu bem no final da minha faculdade. Internet, tinha internet, mas não era como era hoje. WhatsApp, que isso? O que era o WhatsApp? O que eram as redes sociais? Era o Orkut, talvez. Era o ICQ, o MSN, não é? Então, hoje, eu Era. acho que assim, existe toda uma existem ferramentas que fazem com que a gente entre, escolha as áreas, escolha realmente qual é a faculdade que eu quero fazer, e quando a gente realmente entra dentro do mundo do direito,
a gente tem um leque de opções que hoje fica muito mais fácil da gente conhecê-las. E a gente não tinha isso antes, né? E, enfim, tá aqui hoje, mostrando também esse lado, gente como a gente, né? De ser humano, de falar, olha, queridos alunos, passei também pelos mesmos perrengues que vocês. É ótimo. Acho que isso coloca a gente num equilíbrio, né? A gente horizontaliza todo esse aprendizado, todo esse ensino, e eles conhecem um pouco da gente. Acho que isso é muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado e sou super admirador desse projeto que você anda fazendo. Acho ele realmente incrível. Eu vi que o Arthur acabou de dizer, né, que mandar torpedo SMS era luxo. Era mesmo. A gente não tinha Tinha essa... limite, se eu não me engano, era 140 caracteres, igual é o Twitter. Tinha 140 caracteres, aí as mensagens iam picadas. Sim, Era exatamente. totalmente diferente do que é hoje. E hoje, assim, acho que isso é um grande, fator positivo, principalmente nas escolhas, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui, sobre escolhas de área, qual é a área que eu escolho para pesquisa. E posso ir até um pouco além, assim, antes mesmo de eu começar a falar um pouquinho sobre a minha própria trajetória. Mas eu tenho uma grande amiga, nós somos amigos de infância, e a Jaqueline, ela é psicóloga, aí em Maringá, inclusive. Ela tem uma clínica tal, e ela trabalha com vocação, né? Ela conversa com jovens, vestibulandos, etc. E o ano passado a gente participei junto com ela de um projeto parecido com isso, de falar sobre a nossa carreira, falar sobre como é o mundo do direito, o que é ser advogado, o que é ser professor de direito, o que é o mundo acadêmico. Porque parece que, finalmente, né, eu tenho essa impressão que o mundo acadêmico está se abrindo. E os vestibulandos já estão entendendo isso. Então, isso é muito legal. Antes até de optarem a área que eles querem, eles já entendem agora que existe, né, um mundo acadêmico, existe a figura do professor para todas essas áreas, e que para mim, é apaixonante, né? Aconteceu na minha vida a docência sem, de repente, eu calcular ou planejar, efetivamente. Mas, E enfim... assim, não, pode falar. Não, era isso, era isso. Como que foi para você assim? Você escolheu fazer direito? Como que foi para você a sua trajetória? Tipo, escolhi o curso de direito, fui fazer direito, depois fui pro mestrado. Conta pra gente como que foi essa trajetória. Tá. A minha trajetória foi a seguinte. No meu último ano de faculdade, eu queria fazer geografia, história, pensava em relações internacionais, mas não pensava em direito. Aconteceu que eu precisei pensar em direito porque os meus amigos iriam fazer um vestibular na Federal de Santa Catarina, na UFSC, e eu queria fazer esse vestibular também. Mas eu não entendia. Olha, vou ser muito honesto. Até digo isso muito para os meus amigos e para os meus alunos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, pelo amor de Deus. Então, naquela época, eu peguei e falei, bom, eu quero fazer esse vestibular junto com eles tal. E ninguém ia prestar direito. Alguns amigos meus iam prestar engenharia, iam prestar letras, enfim. E aí, numa conversa na minha casa, bom, então você vai fazer, mas tem que prestar direito. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que prestar direito, é isso mesmo? Então tá. Fui lá e prestei o direito. E aí, logo em seguida que eu prestei esse vestibular em direito, algo entrou na minha cabeça. Eu falei, bom, acho que parece que é uma área interessante. Mas como eu disse, naquela época o contato que nós tínhamos com as profissões eram aquelas cartilhas que entregavam na escola para nós, sabe? Aqueles manuais de vestibular, onde eu lembro muito do manual da Unesp. Mostrava cada uma das profissões, era uma página falando alguma coisa. E naquela época, esses manuais falavam muito assim, você vai fazer direito e vai se tornar juiz de direito, ou então promotor. E naquela época, eu lembro até hoje, e isso eu comento muito em sala de aula, parecia que era assim, era fazer a faculdade, estalou os dedos e ia virar juiz. Né? Juro, eu tinha essa impressão. Alguns podem ter vergonha do que eu estou falando, mas eu não me sinto envergonhado. Pelo contrário, mas era o que me remetia naquela época. Né, lendo aqueles manuais, porque eu achava que era só aquilo que a gente fazia. Eu não sabia que existia um concurso, que existiam várias fases, etc. Mas aí, Eu lembrei ok. de uma coisa aqui. Eu tive uma aluna, eu dava aula para o primeiro ano, né? E aí ela chegou na aula, assim, na primeira semana, na segunda eu já vi ela triste, cabisbaixa. Eu falei, fulana, o que tá acontecendo? Eu achei que a gente ia numa cena do crime, que a gente ia estar com a polícia. Eu falei, hã?
Como assim? Nossa, porque eu via na televisão, assim, achei que a gente ia estar no júri. Eu falei, calma, meu amor, seu primeiro ano, que você tem que ter um Mas pouquinho de é uma calma. empolgação, assim, né? Pode ser que Eu, se você fizer o estágio... Mas ela estava decepcionadíssima com a primeira semana de aula dela. mas é engraçado isso, né? Quando eu dou aula de direito civil, né, na graduação. E aí, assim, eu chego, começo a falar do direito civil e tento vender, né? A melhor matéria. É ótimo isso daqui, gente. Mas não, todo mundo ali quer ver sangue, quer ver cena de crime, é CSI, é sangue, é chacina, eles querem isso. Então eles ficam apaixonados por penal. Falo, gente, até o final do curso eu vou mudar essa cabeça de vocês. É o meu propósito como professor, não é possível. Mas aí, então, aí voltando, então eu tinha essas noções. Acabei ficando numa lista para ser chamado nesse vestibular, que nunca aconteceu, nunca chegou até onde eu fiquei, mas eu havia prestado o vestibular aqui no interior, aqui em Araçatuba, da onde eu sou. E aí eu acabei fazendo o vestibular. Então, fiz o vestibular, passei, e daí fiquei assim, bom, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer cursinho, o que eu vou fazer? E aí, de novo, conversando em casa, a conversa foi, vai, ao invés de fazer cursinho agora, tenta 6 meses, vê se é isso que você quer, vê se você gosta, etc, etc, né? Aquele papo de pai e mãe com filho com 16 anos ali, né? Falei, bom, tudo bem, vou dar uma chance, mas eu estava assim, um pouco contrariado, confesso. Não era direito que eu queria fazer, ficava assim, não, gente, tem nada a ver comigo. Acho que não é isso que eu quero fazer história, eu quero fazer geografia, eu gosto disso, eu gosto de falar sobre o mundo, eu gosto, né, eu tinha isso achando que eu gostava. Só que aí o que aconteceu? Na minha primeira semana de aula, na minha primeira semana, eu tive uma aula de ciências políticas. E o professor começou a falar sobre carreira diplomática e sobre direito internacional. Aquele dia eu falei, eu estou no lugar certo, na hora certa, eu não posso mais mudar, eu não posso fazer cursinho, eu não posso fazer nada. Eu preciso ficar aqui até esperar essa matéria, porque a minha vida está aqui. E eu tive esse insight, assim, e eu me lembro até hoje. Era numa época, ainda logo no começo da faculdade, que a gente estava ainda no horário de verão. E eu lembro que é estranho, né, quando a gente se recorda de algumas decisões que a gente toma na vida, assim, né? Ou quando algumas coisas nos encontram. E eu lembro porque eu sentava muito perto da porta e aquele sol estava bem, bem no meu rosto. E o professor começou a falar de diplomacia, aquilo nem me incomodou mais. Eu falei, gente, é isso. Exatamente isso. A minha área de pesquisa é algo envolvendo estados, envolvendo nós como indivíduos, enfim. Comecei a ficar apaixonado por aquele tema, né, por aquela área, que seria o direito internacional. E aí fui esperando, esperando, esperando. O direito internacional veio no 4º ano da minha faculdade, da minha graduação. E aí eu falei, nossa, exatamente isso, é o que eu gosto realmente. Então eu tinha, Luiz, ali, a total noção que a minha praia, né, num português muito claro, assim, era direito internacional. O meu chamado era para a área de direito internacional. E assim, da minha turma, nós éramos em talvez 4 salas de direito, entre o noturno e o diurno. A gente está falando de umas 200 e poucas pessoas. Posso colocar no dedo, assim, que só eu era o internacionalista, porque eles chegavam às aulas de direito internacional ou alguma coisa ligada a internacional, o pessoal só faltava dormir na sala, só faltava desmaiar porque estava tendo uma aula sobre um pouco de história, um pouco de geopolítica, um pouco de política internacional. As pessoas não gostavam, eles gostavam realmente do penal. O penal é a paixão geral da graduação, eu acredito, né? Então, a minha escolha diária aconteceu ali, né? Adiantando até algumas coisas que a gente pode vir a falar ainda hoje. Então, me graduei, e aí, diferentemente de quem já segue uma carreira acadêmica, eu fui advogar. Só que nesse meio tempo, eu falei, bom, eu quero fazer uma pós. E eu quero fazer uma pós em Direito Internacional. Então, logo no meu primeiro ano, assim, eu me formei em 2009. 2010, eu comecei a advogar aqui no interior, mas comecei a fazer uma pós em Direito Internacional na PUC. E era uma pós de 2 anos e meio. Então, foram 2 anos e meio indo para São Paulo, advogando em Araçatuba, tendo essas aulas. E aí a pergunta que eu recebia com muita frequência: você está fazendo uma pós de Direito Internacional? Nossa, era assim, ó, a primeira frase é, que chique! Você vai fazer o que com isso? Então, assim, eu tinha a primeira expressão, né, da pessoa, e depois vinha ali assim, mas você vai fazer o que com isso? E eu lembro que naquela época, a minha chefe do escritório onde eu trabalhava,
virou para mim e falou assim, Thiago, super legal, tal, mas você vai fazer o que exatamente com isso? E aí, Luiz, de certa maneira, eu tinha diversas respostas para dar, mas aquilo me atingiu de uma forma, assim, né, nessas conversas de, exatamente, gente, eu vou fazer o que com isso? Porque naquele momento, eu, Thiago, já estava me sentindo muito realizado, pessoalmente, por estar estudando uma área que eu gostava, que eu tinha afinidade, que eu tinha interesse. Então, para mim, direito internacional é algo que eu faço com amor mesmo, né? E isso é um primeiro ponto que eu sempre falo para meus alunos quando estão perdidos nas áreas. Faça uma coisa que você gosta. Ah, eu gosto de fazer 3 áreas. Então, legal. Deixa lá listado essas 3 áreas. Não se traia. Porque às vezes a gente tem uma oportunidade numa área X, daquela que a gente não gosta, mas pela oportunidade, a gente vai lá e faz, mas aí chega no meio desse processo, tem que publicar, tem que escrever, tem que apresentar, e aí aquilo vai ficando maçante, aquilo vai ficando chato, a gente vai fazendo um pouco empurrando com a barriga, como a gente costuma dizer, né? Então não é tão interessante. Acho que legal é a gente já ter esse despertar, né? Quando a gente já conhece a nossa área. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, exatamente, eu preciso achar uma área para trabalhar. E naquele período, eu estava já no segundo ano da pós-graduação. Já estava quase finalizando o curso, antes de entregar o TCC, e apareceu uma oportunidade para eu fazer revisão de contratos de importação e exportação. E aí foi um momento assim, dentro do direito internacional, posso falar com muita franqueza aqui também. O comércio internacional é algo que eu não... Eu sei, eu entendo, mas não é o que é minha paixão, assim, não é. Seu Eu sou crush. direito... Exatamente. Não é aquilo que eu tenho muita afinidade. Mas apareceu essa oportunidade, era uma oportunidade dentro do direito internacional, né? Se a gente for parar para pensar numa caixa de direito internacional privado, etc., foi ali que eu comecei a galgar profissionalmente, realmente, o direito internacional. E aí, junto com isso, eu havia saído desse escritório e tudo mais, comecei a advogar, e eu lembro que eu encontrei, ainda em São Paulo, um professor que era juiz do trabalho. E aí, conversando com ele, ele falou assim, olha, sabe o que falta para os advogados? Incluírem mais legislação internacional dentro das suas petições. Porque quando o direito interno não responde, principalmente dentro da área do direito trabalhista, a OIT vai responder muita coisa, os tratados internacionais falam muita coisa. O nosso ensino jurídico no país ele é muito voltado à lei, mas à nossa lei interna. Em momento nenhum a gente ensina os nossos alunos ou a gente vai lá e direciona cada um deles a procurar um ordenamento internacional. Então eu acho que a paixão do direito internacional vem por aí. O direito internacional talvez ele seja um direito tão importante, tão além, né, dos outros, porque quando os outros não conseguem responder, a gente vai sempre procurar o quê? O direito internacional. E a própria Lindbe já fala sobre isso, né? Regras de interpretação, analogia, princípios, etc, etc. Então, aquilo me chamou muito a atenção. E era no momento em que eu havia começado a advogar na área trabalhista, falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou incluir mais direito internacional dentro das coisas. E aí, nisso, o que aconteceu? Eu, então, fiquei advogando, literalmente, só advogando, né? Só advogando, por uns 4 anos. E aí eu peguei e falei assim, tinha entrado, isso eu não posso nem ficar floreando muito, mentir, nem nada, porque eu contei isso numa outra live, junto com uma amiga de mestrado, ela ficou meio surpresa, ela não acredita que você fez isso, mas foi. Acontecia o seguinte, eu vi numa segunda-feira que existia um processo seletivo de mestrado aberto, que é o mestrado da Unesp em Direito, que foi onde eu fiz. E eu falei, nossa, legal, hein? Mas eu lembro também que, assim, na segunda-feira eu vi, o último dia para se inscrever era na sexta-feira. Aí eu fiquei a segunda-feira assim, eu acho que eu vou prestar. Chegou na terça, eu falei, eu vou prestar. Separei toda a documentação, mas precisava fazer um projeto de pesquisa. Aí, Luiz, é assim. Acho que hoje, durante a live, a gente vai falar. Tem que entrar em contato com o professor, a gente tem que conhecer a nossa área, a gente tem que... Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente fui, peguei uns modelos de projeto de pesquisa, literalmente. Já tinha escrito alguma coisa, já sabia os temas que eu gostava, mas eu falei, bom, vou ter que colocar tudo isso num projeto e vamos ver. Quinta-feira, eu estava no correio entregando tudo, postando toda a minha documentação, inclusive o projeto. Foi. Surpreendentemente, meu nome estava como projeto aprovado. E aí, nessa história do projeto aprovado, eu falei, gente, eu acho que realmente isso está dando certo.
E aí eu fui realmente para minha primeira fase, que era uma fase de línguas. Aí passei na fase de línguas, em seguida era uma prova dissertativa, passei nessa prova dissertativa, enfim, cara a cara com o orientador. E nesse cara a cara com o orientador, onde a gente sempre recomenda, entre em contato com os orientadores, se você quer entrar dentro de um programa de mestrado ou doutorado, é interessante ter esse contato, para que o orientador te conheça, que o orientador saiba o que você já pesquisou, que você também o conheça, né? É um momento muito importante dentro da vida acadêmica. Eu não fiz nada disso, eu conheci o meu orientador de mestrado no dia da minha entrevista, e eu não sabia nem o rosto dele. E quando ele entrou na sala, eu não sabia que ele era ele, para vocês terem ideia, assim, foi algo inusitado. Mas, enfim, aconteceu a entrevista, e na minha entrevista foi muito interessante, porque ele virou para mim e disse assim, eu não vou falar sobre os pontos positivos do seu trabalho, eu quero comentar contigo os pontos negativos dele, o que faltou no seu trabalho. E no seu trabalho faltou 3 pontos, isso, isso e isso. E aí, Luiz, foi aquele momento que eu falei, isso é para mim, é isso realmente que eu quero. Fazendo as provas, eu já sentia que era ali que eu queria estar. E aí, respondi a entrevista, e aí, naquele mesmo dia, eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Então, para mim, falei, bom, vou começar no mestrado. E, de certa maneira, até conversando com os meus pais nesse mesmo dia, a minha mãe relembrou um fato, né? Na minha época de escola, era muito comum os meus amigos ligarem em casa durante as tardes ou então durante a noite. Naquela época não tinha internet, era ensino médio, né? Enfim, a gente ficava no telefone mesmo. E eles ligavam, porque na escola onde eu estudava, no colégio, nós tínhamos prova todas as terças, quintas e sextas. E aí o que acontecia? Eles me ligavam para eu fazer revisão com eles no telefone. Então eu ia e explicava toda a matéria por telefone. E chegava uma hora que minha mãe ficava assim, você precisa desligar esse telefone que a gente precisa usar. Então eram vários ligando, enfim. E ela lembrou disso, ela falou, Thiago, acho que a sua vida realmente é isso, né? Porque desde sempre ela já tinha dado sinais. E realmente, hoje eu venho da docência, também me escolheu, assim, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Isso acho que é da natureza da gente, né? E aí fiz o meu mestrado em Direito Internacional, na Unesp de Franca, e lá tratei sobre cooperação jurídica internacional no combate à lavagem de dinheiro. Não sou penalista, sou internacionalista, então queria entender como a cooperação jurídica internacional, esse pilar do direito internacional, poderia então ajudar no combate e prevenção. E fiz um estudo sobre Lava Jato e um pouco sobre mensalão, enfim. Concluí o meu mestrado no final de 2017 e em seguida entrei no doutorado. Hoje faço doutorado na Sanfran, né, na USP São Paulo, em Direito Internacional Público. Agora venho pesquisando fontes do direito internacional, né, aquilo que dá para a gente as origens aí do que seria os instrumentos de cooperação, o que seria a legislação para nós, enfim. Então, minha carreira é essa. Graduação no interior de São Paulo, mestrado em Direito na Unesp, em Franca, e agora doutorado em Direito Internacional Público na USP São Paulo. Eu tenho alguns pontos da sua história que são bem semelhantes à minha. Eu não queria fazer direito. Eu odiava direito. E aí os meus pais, não, você vai fazer direito sim. Aí eu falei, tá bom, faço. Já que era para eles pararem, eles azucrinavam a minha cabeça. Aí eu falei, tá bom, faço direito. Foram 3 anos inteiros eu ligando todos os dias, porque eles moravam numa cidade do interior, em São João do Ivaí, do Paraná, e eu morava aqui em Maringá. E eu ligava todos os dias e falava, eu odeio este curso, você está ferrando com a minha vida. Foram 3 anos. Quando eu tive aula de direito de família, que a professora começou a contar aqueles barracos, eu falei, meu Deus, eu aqui, ó eu aqui. E aí eu comecei a me apaixonar e vi que eu tinha, eu estudava, mas não era aquele estudo. Eu estudava para levar o ano, para não ter problema de reprovar. Quando eu vi que o direito de família tinha aquele monte de ramificação, vai eu estudar e acompanhar o que eu tinha perdido em tese dos anos depois, né? E Sim. eu sempre, desde o primeiro ano, um professor chegou em mim e falou, você tem perfil de pesquisador, você questiona demais. Eu questionava porque eu estava irritado, porque eu não queria fazer aquilo. E aí ele colocou eu na pesquisa, e aí eu fiz o meu TCC em Direito Educacional e uma filosofia, um teórico da Escola de Frankfurt, que é o Axel Honneth, sobre luta por reconhecimento.
Quando eu Que joia. saí da graduação, eu já sabia que eu queria fazer um mestrado, eu já tinha procurado bolsa, eu não tinha condição de pagar o mestrado naquela época, né? Eu estava procurando bolsa, aí eu consegui uma bolsa pela Fundação Araucária, e eu fui fazer o mestrado com a minha professora de Direito de Família. E ela falou assim, olha, agora a gente está em família, agora é você. Nossa, o mestrado foi para mim outras coisas. Foi tempos maravilhosos. Depois eu fui Olha, eu posso para dizer o São mesmo por Paulo. mim. Depois eu O fui para mestrado São foi, assim, o Paulo melhor e momento da minha vida. depois eu fui para São Paulo e aí sim eu comecei a realizar todos aqueles sonhos que eu tinha de estudo. Eu fiz doutorado na FADISP em São Paulo e aí a FADISP me deu a oportunidade de fazer uma disciplina na Itália, de conhecer professores assim fantásticos, aquelas pessoas que eu só via no livro, assim, tava dando aula para mim, Tércio Sampaio, Giselda Hironaka, Flávio Tartucci, Fernanda Tartucci. Eu falei, meu Deus! E aí, então, eu me achei na docência, mas a minha mãe me lembrou recentemente que ela é professora, foi professora de ensino fundamental e básico, e ela me lembrou que eu nasci em março, que logo quando eu nasci, aí ela já voltou para a sala de aula, ela não quis tirar a licença maternidade, e ela me dava de mamar com eu grudado no quadro. Então eu já comia giz desde neném. Então não tinha como fugir. Estava escrito, vai ser professor mesmo, vai ser pesquisador e tá ótimo. Mas é Foi. interessante isso, né? Quando a gente se reconhece. A docência, para mim, aconteceu no meu último ano de mestrado. Existia um processo seletivo aberto para ser professor substituto bolsista. Eu participei desse processo, entrei na Unesp e durante 2017, o último semestre de 2017, né, o segundo semestre, eu finalmente estava dando aula realmente na universidade, na graduação de Relações Internacionais, dava aula de Direitos Humanos. Então aquilo para mim foi, eu falei, é isso que eu quero, é esse ambiente de sala de aula que eu acredito seja a minha vocação. Tanto que hoje, assim, antes a minha vida era assim, a advocacia e levava meus planos de docência. Hoje é totalmente contrário, a minha vida é a docência, assim, eu me vejo dentro de salas de aula, é Eu entro ótimo na isso. sala eu entro na sala de aula como se o mundo não existisse para mim. O mundo lá fora está depois do intervalo, a hora que foi para entrar para o intervalo, ele passa a existir. Porque antes aquele momento para mim é mágico, assim. Não é? Não Para mim sei o que também é. acontece. E aí eu queria que você falasse assim, que a gente falou um pouco da trajetória dos dois, mas que dica que você dá para aqueles alunos que estão nessa angústia de querer saber ou de se apaixonar por uma área, ou algumas dicas do que você fez na sua graduação, no seu mestrado, essa relação de querer conhecer, por mais que você tenha no primeiro ano aí se apaixonado por direito internacional, você teve uma pincelada do que era, e não o direito internacional todo. Depois você teve contato com o penal, depois você teve contato com o civil, um processo, com o trabalho. Você advogou e advoga um pouco na área de trabalho, né? Sim, sim, sim. E aí, como que foi ainda não se prender a outra área e mesmo assim manter? Que dicas que você dá para esse aluno assim, eu gosto muito dessa área, mas eu não estou achando oportunidade, eu não estou conseguindo. Que dicas que você daria para esses alunos? Certo. Vou falar realmente o que eu comento sempre com os meus alunos. E assim, é algo bem realmente, bem simples. Na minha época, primeiro eu vou falar como foi comigo, depois o que eu recomendaria, né? E seguindo também eu faço o que eu digo, não faça o que eu fiz, pelo amor de Deus, né? Bom, na minha época de graduação, Luiz, a minha faculdade ela não tinha nada voltado à pesquisa, não tínhamos. Basicamente fiz direito, né? Cursei os 5 anos de direito, mas nós não tínhamos ali, não tínhamos grupo de pesquisa, enfim, e também eu pelo menos não tinha essas informações do que na região havia, etc. Então, basicamente, a gente ia assim, fazendo o curso para chegar no final dele, prestarmos a OAB, sermos aprovados, e então aí a gente vai ver, né, um concurso, ou então vamos advogar, etc, etc. Mas no meu último ano,
houve um encontro de pesquisas e eu não entendia direito como era aquilo. Mas eu conversei também com uma professora de direito de família, um ponto em comum entre nós aí. E ela falou assim, olha, eu acho super legal que você está interessado dentro desse mundo acadêmico, e então escreve um artigo, vamos apresentar esse artigo e tudo mais. E foi ela que me apresentou realmente o mundo acadêmico, escrever um artigo, porque até então eu não tinha tido contato nenhum, eu não sabia nem o que perguntar, ou então para quem eu iria perguntar, Luiz. Era assim, realmente, tô dizendo assim, sendo verdadeiríssimo. Não sabia. Ela foi o meu primeiro contato. Tanto que eu lembro que meu primeiro artigo que eu escrevi nessa vida foi sobre os direitos da amante. Lembra que existia um julgado, onde é um julgado previdenciário, que a pensão foi dividida entre a verdadeira esposa e a tal da amante, que era uma companheira, existia uma união estável, enfim. Foi sobre isso. E eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, exatamente isso que eu quero. Então, o meu primeiro artigo nem foi da área de direito internacional. Mas, enfim, eu sabia que era direito internacional, eu já tinha isso muito latente em mim, eu sabia que realmente era o que eu queria fazer, mas eu só fui conseguir dar os meus primeiros passos dentro do direito internacional a partir do momento em que eu me inseri num cenário de direito internacional. E esse cenário foi dentro da PUC. Quando eu comecei a fazer a pós em direito internacional, foi aí que eu comecei a ter contato com aqueles professores que eu admirava, com aqueles professores que eu lia os manuais e os cursos. Foi ali que eu comecei a ter mais contato sobre a profissão. Então, foi ali que eu descobri que existiam pessoas que trabalhavam na Bolsa de Valores, trabalhavam com IPO e estavam ali mexendo com direito internacional. Pessoas que trabalhavam no Porto de Santos, gente que trabalhava com importação e exportação, gente que trabalhava com essa ajuda de documentação de pessoas que vão sair do país, pessoas que trabalhavam, advogados que trabalhavam com essas relações patrimoniais de brasileiros que já tinham ido embora, mas tinham patrimônio ainda aqui no Brasil, então era uma certa administração que eles faziam e consultoria jurídica. Então foi aí que o meu ambiente profissional e acadêmico começou realmente a acontecer. E eu fui aproveitando todas as oportunidades. Então, a primeira coisa que eu recomendaria, e é o que eu recomendo para os meus alunos, é tentar identificar com calma qual é a área que eles gostam. Se a gente for ver, eu comentei isso ontem numa aula minha, né? Porque um aluno até perguntou a respeito disso. Eu acho que na graduação a gente a gente não tem tanta maturidade, mas a gente consegue descobrir o que gosta. E a gente também precisa tentar controlar a ansiedade, porque dentro de um curso de graduação em Direito no Brasil hoje, nós vemos pelo menos de 16 a 18 tipos de direito, 18 áreas do direito. É muita coisa. Direito financeiro, tributário, internacional, ambiental, consumidor, civil, penal. É uma infinidade. E eu não sei se você concorda com isso, mas é algo que eu venho pensando há bastante tempo. Eu percebo que na graduação a gente vê assim, o por cima do por cima de tudo, né? Infelizmente não dá pra gente aprofundar. 10%, eu acredito. Exato. Então a gente conhece o direito assim, por cima. A gente faz um mapeamento do direito. Só. E aí a gente vai tendo ali, assim, a gente sabe quais são as matérias que nós somos mais afins e as que nós não somos. Eu até brinco com um amigo meu que dá aula de direito empresarial e falo, olha, isso para mim é papo de maluco, porque é uma matéria que realmente eu estudei para passar. Penal, eu estudei para passar. Foi tudo assim, porque realmente eu não tinha empatia alguma. Mas tinha matérias que eu gostava. Por exemplo, na verdade, eu tenho uma tendência a gostar de coisas que as pessoas não gostam. Direito administrativo, eu adoro. Direito internacional, eu adoro. Direito tributário, eu também gosto muito. Então, assim, são áreas que dispõem de poucos profissionais. Então, eu enxergando isso, na época, eu falei, bom, se eu for advogar, eu quero advogar nessas áreas que eu já gosto, que eu identifiquei a minha afinidade. E aí era tributário, administrativo, né, que seria setor público, e internacional. Falei, bom, legal, então eu posso ser um profissional que posso despontar no mercado. Mas eu sei que também o mercado é pequeno e já tem pessoas muito boas. Eu tenho que fazer parte dele. Então, para os meus alunos de graduação, o que eu falo? Identifiquem com bastante calma o que vocês gostam. E assim, precisa ser realmente muito verdadeiro consigo. Né? Chegar e falar assim, bom, direito civil, eu gosto. Às vezes eu gosto mais de família, mas eu não gosto de sucessões. Eu gosto mais de direitos reais, mas eu não gosto de obrigações, eu não gosto de contratos. Né? Acho que a gente precisa ser muito verdadeiro. Eu fui muito verdadeiro comigo, então eu sempre aconselho eles assim, façam o que gostam. Deem oportunidade para todas as áreas, mas façam o que gostam.
Dentro da graduação, tentem estagiar o máximo possível. Eu estagiei basicamente em todas as áreas. Nas áreas que eu digo, não áreas do direito, mas eu estagiei no setor público, eu fazia fórum, né, fazia atendimento e trabalhava também no gabinete com o juiz. Eu depois fui estagiário da AGU, trabalhava com dívida ativa, essas dívidas fiscais, então o setor público. Fazia defensoria pública, então tinha um escritório de assistência, então trabalhava muito com direito de família, porque era basicamente isso que nós atendíamos. E aí entrei num escritório para ser estagiário, e nesse escritório eu fiquei por mais 2 anos depois de formado. Então eu tive uma base de enxergar tanto o advogado indo ao fórum e atendendo e conhecendo aquilo, sendo o advogado, esses pilares de magistratura. Eu só não fiz realmente estágio dentro do Ministério Público. Mas para mim foi muito válido, porque dali eu já sabia, bom, eu sei o que eu quero, eu sei advogar, eu sei como é o funcionamento das coisas, e eu também já sabia que, bom, para advogar em penal era algo que eu não queria. Então eu também aconselho muito, eu aconselho meus alunos a isso, a buscarem realmente essas experiências práticas. E aí, voltado para o mundo acadêmico, na minha época, Luiz, como eu disse, não tínhamos muitos congressos. E se tínhamos, a gente não sabia muito. Não era nenhum foco, eu acredito, do ensino do país naquela época. Não era. Pelo menos do país, não. Do interior, da onde eu estava inserido. Então, hoje o que eu falo para os meus alunos? Vocês têm um diferencial. Me parece que todos os cursos de graduação estão promovendo encontros científicos, estão trazendo pesquisadores, estão trazendo esses profissionais de ponta para falar sobre as pesquisas, para dizer como foi a trajetória deles. Então, hoje é um leque muito maior. Então, participem dos congressos, circulem nesses congressos, façam perguntas, algo que eu sempre digo isso na sala de aula. Eu acredito muito numa horizontalização de ensino. Falando nisso, eu queria que o pessoal que fizesse pergunta, colocasse aí as perguntinhas que a gente já vai responder, tá? Claro, por favor, comentem aí. Desculpa te cortar. Imagina. Então, eu acredito muito na horizontalização do ensino. Por mais que eu seja o professor ali na frente, todos nós somos colegas já de trabalho, colegas de uma futura profissão, eles ainda vão se formar, mas eles já são pesquisadores em direito, né? Então, eu gosto muito de trabalhar de igual para igual. Então, eu falo muito isso para eles. Participem, perguntem, aproveitem as minhas aulas e perguntem tudo o que vocês quiserem. Ah, mas a minha pergunta é boba. Não existe pergunta boba. E o amigo que torce o nariz, uma hora torcerão o nariz para ele, porque ele não é o sabe-tudo. Ninguém ali é o sabe-tudo, né? Então, dentro dessa ideia, eu sempre peço para eles, participem dos eventos. Participem e perguntem nos eventos. Não fiquem com vergonha. Nesse momento de pandemia que a gente anda vivendo, essas inúmeras lives, eu tenho 4 alunos que estão acompanhando diversas lives. E eles comentam comigo, e eles fazem perguntas, eles participaram de algumas lives de fora, né? Com professores espanhóis, com professores portugueses. Então, para eles, foi assim como estourar a bolha, sabe? Tendo acesso a coisas que eles não tinham. Por exemplo, no dia da sua palestra, dentro da faculdade também onde eu dou aula, eles ficaram encantados, porque realmente o fato de você apresentar algo novo para eles, algo que é tão sensível, e eles entenderem qual foi sua trajetória acadêmica, onde você precisou ir, onde você precisou chegar, para então você conseguir falar sobre tudo isso. Então, eu percebo que hoje é um facilitador esses eventos. Então, eu sempre aconselho os meus alunos, vão atrás, participem. Ah, mas eu não gosto muito. Vão, experimentem pelo menos uma vez. Então, acho que o primeiro conselho que eu poderia dar sobre a escolha se você está no momento de graduação, aproveite todas as matérias e seja sincero com você mesmo. Depois, participe dos eventos acadêmicos. Acho que isso é muito interessante. E essa prática dos estágios. Acho que ajuda muito a gente separar o joio do trigo, a gente fazer realmente um filtro de escolhas. Porque no final da graduação é muito comum todo mundo estar perdido. O que eu vou fazer agora? E aí, como o objetivo de todo mundo é passar na OAB, é fácil a gente colocar força naquilo. Só que depois que a gente passou na OAB e pega a carteira na mão, aquela ideia de que faz direito, porque o direito vai te abrir 1000 portas, eu não sei, porque as portas não se abriram. Eu que precisei ir lá, literalmente, passar a mão na maçaneta e abrir essa porta. Com bastante esforço, com bastante empenho, e passando na OAB e etc. Então, eu acho que isso já é um facilitador. E a gente utilizar esses instrumentos que a gente tem aí
a favor da gente, e conhecendo, e interagindo com os outros profissionais, irem perguntando. É muito comum os meus alunos perguntarem o que o senhor trabalha, qual foi a trajetória do senhor, como foi o mestrado, como está sendo o doutorado. E, Luiz, eu não faço nenhuma cerimônia em dizer o lado bom e o lado ruim de tudo isso. Você, assim como eu, né, a gente vive esse mundo acadêmico. Nós trabalhamos muito, né? A gente trabalhou muito lá atrás sem talvez ter um recebimento. Quando a gente vai ser advogado, não é como abrir um comércio onde as pessoas vão entrar e o dinheiro vai circular. Tudo precisa ser plantado com bastante paciência, né? Tudo precisa ser preparado. A gente não pode nunca se antecipar. Eu acredito muito nisso. Mas esses seriam os meus conselhos primeiros, assim. Ó, a Laís perguntou assim, professor, o que você fala na sua primeira aula de direitos humanos? Eu acho que ela deu uma confundida em direito internacional e direitos humanos aí, o que é meio comum. Cita quais Sim. doutrinadores. Eu já lecionei direitos humanos e eu usava muito o Valério Mazzuoli, o André de Carvalho Ramos, muitos artigos científicos, mas esses dois autores, o Valério Mazzuoli, que tem a coleção de direito internacional, magnífica, mas ele tem um livro de direitos humanos que é super didático, eu adoro o Valério. Você Na já minha primeira lecionou aula, direito? já lecionei direitos humanos. Foi a minha primeira experiência como professor, foi lecionando direitos humanos. O que eu falo na minha primeira aula de direitos humanos, eu falo muito sobre direito internacional, faço depois aquela velha... Acho que isso é muito interessante. E acho que serve também até nesse todo que a gente está falando da pesquisa. Quando a gente quer se especializar, quando a gente está dentro de uma área, a gente quer se tornar especializado nela, a gente tem que respeitar as terminologias. Eu acredito muito nisso, viu, Luiz? Eu ouço muitas pessoas falarem, direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos, mas você pergunta e talvez as pessoas não saibam. Aí eu começo a falar assim, olha, primeiro existe os direitos humanos ou os direitos internacionais dos direitos humanos ou dos direitos do homem. Isso é a nível internacional, quando a gente engloba tratados internacionais e a legislação interna de todos os países. Quando a gente só fala dos direitos humanos, eu só estou falando lá dos direitos humanos internacionais, os tratados. E quando eu falo dos direitos fundamentais, eu estou tratando desses direitos humanos que migraram para o direito interno e viraram agora fundamentais, como o artigo 5º. Então, tudo isso, todo esse envolvimento é chamado de direitos humanos. E a terminologia tem que ser usada certa, a partir do momento que a gente escolheu a nossa área e a nossa pesquisa. Acho que isso é o mínimo que a gente pode contribuir. E eu gosto muito de Flávia Piovesan. Vou pontuar só nela. É alguém que eu já tive a oportunidade de ter algumas aulas, e eu gosto muito dos livros dela, gosto muito das análises que ela faz. Eu conversei com ela depois de um congresso do IBDEFAN, só conheci ela rapidinho, a professora Flávia, um amor de pessoa. Assim, eu Sim, tive muitas experiências muito boas com doutrinadores que eu admirava. Eu acho que isso é bem interessante no direito. Direito de família, então, para mim, é minha casa. Mas ela colocou aqui, a Laís, que ela não confundiu, não, que você falou que tinha dado aula de direitos humanos na Unesp. Então, fui eu que confundi. Aí eu exatamente. estou Imagina, aqui. imagina. Outra coisa, assim, que muitos alunos vêm me perguntar como que eu vou separar, assim, eu vou escrever um artigo em determinada área e quando vejo já está dentro da outra área. Estou escrevendo um artigo de direito internacional, a hora que eu vejo já estou falando de família e já estou puxando. Você tem alguma Tá. coisa assim disso, de direcionar ou de montar alguma dica assim, para o aluno que está começando a escrever? Tenho, tenho sim. Luiz, acho que a primeira coisa, isso é algo que, assim, o meu orientador de mestrado falava muito, e eu tinha um professor também de graduação que me falou isso, e eu não dei ouvidos no início. Mas hoje, assim, é algo que eu falo muito, é algo que eu pratico muito. É muito comum quando a gente quer ingressar, a gente, achei interessante direito internacional. Quero falar sobre lavagem de dinheiro. A gente está falando de duas áreas, o direito internacional e o direito internacional penal aí vai, mas é direito penal. A gente pode dar duas roupagens para uma pesquisa como essa, um lado muito internacionalista, como um lado muito penalista. E aí é aí que vem a minha dica, é algo que eu realmente faço muito. Primeira coisa, leitura, Luiz. Eu acho que o que falta realmente não é amor sobra, amor pela área sobra. O que falta é leitura. A gente precisa ler muito. Às vezes a gente acha que ler um livro sobre aquele assunto, a gente está sabendo tudo.
E a gente se engana, porque nós não estamos sabendo. Às vezes aquele livro é muito tendencioso, pode ser do melhor autor do mundo, né? Mas ele nunca vai conseguir também aprofundar tudo aquilo, né? Precisa existir um diálogo. Pesquisas boas são feitas com diálogos de autores, e não só diálogos favoráveis às hipóteses que a gente levanta, ou então à problematização que a gente levanta. Pelo contrário, a leitura ela é indispensável. Então, primeira coisa que eu faria, leia. Eu leio muito, eu peço para meus alunos lerem também bastante. Alguns chegam para mim e falam, eu quero pesquisar direito internacional privado, quero pesquisar famílias, quero falar sobre os acordos internacionais que falam sobre sequestro de crianças, etc, etc. Ou pagamento de pensão. Tá bom, legal. A gente vai tratar então sobre isso. Então, primeiro, vamos entender o que é família? Vamos entender o que é família. Nós estamos no Brasil, então vamos entender a nossa legislação. O que é família? Qual é a nossa legislação pertinente? Depois a gente vai migrar por o que o Brasil já assinou de tratado internacional vinculado a essas temáticas. Vamos entender o que é um tratado internacional. Vamos entender como é a internalização desse tratado. E é assim, e fazendo com eles fase a fase, sabe? Para não ser um copia e cola de várias outras pesquisas num artigo que eu estou começando. Porque se eu começo a achar que eu sei, eu gosto disso, e vou ficar fazendo uma coxa de retalhos, vários retalhozinhos de vários artigos que eu li todos pela metade, o meu artigo pode até sair muito bom, Luiz. Não acredito que não sairia. Pode até sair. Mas eu acho que é muito raso. Eu acho que a pesquisa não vai ser entregue. Eu acho que a pessoa que está escrevendo também lá no fundo, ela sabe que ela talvez não tenha tanta propriedade para falar sobre isso. E aí ela não vai estar sendo verdadeira com aquela escolha diária que ela teve. Então, meu primeiro conselho é ler muito, fazer bastante leitura. Falta leitura? Vamos procurar leitura estrangeira. Ah, mas eu não sei ler inglês, não sei ler francês, não sei ler alemão. A gente tem o Google Translate, a gente tem N ferramentas. Vai colocando frase por frase e as coisas vão acontecendo, né? São estímulos, são gatilhos de estímulo que a gente precisa ter. E isso faz com que a gente não se perca nos temas. Quando a gente lê bastante, a gente sabe, bom, o meu tema é internacional, não é penal, né? Nesse exemplo que eu havia dado. Eu sempre monto um sumário provisório para não perder o fio da meada. E colo o sumário assim do lado da parede, assim, para eu ficar olhando. Porque senão eu perco, assim, eu começo a escrever, não, esse que eu estou escrevendo vai para o tópico de baixo. Então, deixa eu parar aqui, arranco aquela frase, coloco no tópico de baixo e vou continuar. Eu tenho um caderninho de ideias. Você tem um caderninho de ideias. Eu gosto de escrever lá, bom, eu pensei nisso, tal coisa. Tanto que esses dias atrás eu estava pensando, falei, meu Deus, acho que isso serve para minha tese. Fui lá, já deixei anotado, aí dei uma pesquisada, falei, nossa, e não é que tinha mesmo? Então, assim, eu vou anotando as ideias, para não perdê-las, mas também para a gente reorganizar. A Júlia falou assim, falem mais sobre como escolher um tema de pesquisa em nível de pós-graduação. Como vocês chegaram aos seus temas? Então, Júlia, no meu caso, o meu tema de mestrado foi sexualidade humana como um direito da personalidade. O direito da personalidade entrou por conta do programa mesmo. Eu não tinha, assim, uma aptidão para estudar direito da personalidade. Então, o meu primeiro conselho é que você busque um programa que tenha uma linha de pesquisa, que você goste, que estude, vê os currículos dos professores. Mas o meu tema mesmo veio das leituras e do que estava acontecendo naquele momento. Era 2011 para 2012, o Supremo Tribunal Federal tinha acabado de aprovar a união homoafetiva em maio de 2011. Então, eu me baseei mesmo no momento histórico que o Brasil estava vivendo e a necessidade de pesquisar aquilo. No meu doutorado, já teve várias coisas que me levaram ao tema. Primeiro, eu entrei com um projeto em que eu não desenvolvi. Queria escrever sobre a constituição do conceito de família, o que realmente era família, e eu tinha uma linha teórica bem filosófica. E aí, quando eu fui à Irlanda a fazer pesquisa, a minha supervisora da Irlanda me convidou para escrever um resumo para um evento internacional que ia acontecer em Amsterdã. E aí eu cheguei com um resumo para ela e ela olhou para mim e falou assim, então, parece que você entende do mundo inteiro, né? Porque você não escreveu sobre o que você entende. Eu falei, professora, eu não sei entender o que você quer dizer. Ela falou assim, quem lê o seu resumo acha que você está falando do mundo inteiro.
você não regionaliza, você não fala do Brasil. Isso não tem cara de Brasil. Você entende do Brasil, então me fale do Brasil. Aí eu voltei irritado para minha casa, entrei na internet e fui pesquisar o que, que tinha de direito de família no Brasil, e eu me deparei com uma triste notícia de uma mãe em Cravinhos que tinha assassinado o filho, o Itaberlê Lozano, por homofobia. Ela não aceitava o filho, ela foi lá e matou o filho. E aí eu escrevi sobre isso e depois isso virou minha tese de doutorado. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui conversar com meu orientador e ele falou, não, a sua linha teórica é essa, você já vem construindo sexualidade desde o mestrado, então a gente vai ficar nessa, esquece esse projeto de família, protocola um novo projeto e vamos dar. E faltava 1 ano e meio para terminar o doutorado. Então, assim, às vezes o tema te escolhe, às vezes você é escolhido, tem que... Depende daquele momento. Eu não sei como que foi para você. Para mim foi assim, você se lembra dos ataques terroristas de 11 de setembro? Né? Acho que todo mundo se lembra, isso mudou o mundo. Enfim, existe, logo depois de uns 2, 3 anos, saiu uma pesquisa não, saíram as investigações do FBI e foi descoberto o seguinte, que todo o atentado ele havia sido programado por conta de uma quantia muito grande de dinheiro que tinha entrado numa conta bancária nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Esse dinheiro entrou, foi aberta uma conta ali por um dos terroristas, né, as pessoas ligadas, esse dinheiro chegou, foi uma transação alta, as instituições financeiras, né, a instituição financeira, o banco que recebeu, não achou isso interessante para informar ao Banco Central americano. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o 11 de setembro. Só que nesse meio tempo, é uma diretriz internacional que quando há uma transação internacional, né, uma transação bancária internacional muito voluptuosa, o banco ele precisa informar o Banco Central do seu país. E os Estados Unidos, eles foram super engajadores no GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, mas eles não aplicaram a sua própria recomendação internacional, né? Eles incentivaram, mas nunca aplicaram. E aí falamos-se muito sobre lavagem de dinheiro nessa época. E esse tema me chamou a atenção. Falei, eu vou falar sobre lavagem de dinheiro. Tanto que o meu TCC de graduação foi sobre lavagem de dinheiro, sobre a possibilidade de eu enviar o dinheiro, né, saindo daqui do Brasil por conta das brechas na lei. E falando sobre direito internacional. Na minha pós-graduação, na minha especialização, eu levei o mesmo tema, mas aí eu comecei a falar sobre cooperação internacional. E no mestrado, e respondendo, acredito, o que foi perguntado, o que eu fiz? Eu já tinha muita familiaridade com o tema de lavagem de dinheiro, lavagem internacional de capitais, né? Então, pessoal que utiliza não só dinheiro, mas como joias, obras de artes, vinhos caros, etc, etc. E eu sabia das recomendações, que as recomendações internacionais que vão prevenir e combater a lavagem de dinheiro são instrumentos que nós chamamos de soft law, que são as recomendações, né? Aquelas que não são vinculantes. E aí, lendo, né, as linhas de pesquisa do mestrado, eu sabia que era direito internacional, e aí tentei colocar um pouco de política pública. Eu tinha que falar um pouco sobre Brasil nessa pesquisa para, então, o meu projeto ser aprovado. Então, eu usei o tema que eu já tinha, incluí a política pública e democracia que eles pediam dentro do meu projeto e apresentei. Meu projeto foi aprovado e tudo mais. Então, acho que dessa maneira eu juntei a área que eu gosto, eu já sabia o que eu queria tratar, qual era o tema, e com base no edital. E conhecendo o currículo, né, porque a única coisa que eu sabia do meu orientador já dentro do processo seletivo eram as áreas de pesquisa. Só que ele não pesquisava o que eu pesquisava. Ele pesquisa, por exemplo, direitos sociais do AIT. Eu pesquiso lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional, né, e fontes do direito internacional público. Mas, assim, uma segurança que ele me deu, né? Porque nesse momento eu pensei, no dia da entrevista, falei, talvez eu seja desclassificado porque ele não vai aderir à área, né? Porque estava dentro do programa, o meu tema já tinha sido aprovado, mas talvez ele possa achar que não. E pelo contrário, ele falou, olha, Thiago, por mais que eu não tenha trabalhos publicados nessa área, eu posso te orientar com toda a certeza do mundo. A nossa base é sólida, é a mesma, é internacional. E é o que você precisa. E a gente também fala sobre a experiência dele, né, como pesquisador e tudo mais. A nossa experiência também, né, diante dos nossos alunos. Então, tudo isso conta. Então, eu fiz uma associação da área, do tema que eu gosto, dos problemas que eu já sabia
e inserir isso dentro do programa que eu estava participando. Mas aí o que eu faço para conhecer o programa? Sentar e ler realmente qual é o propósito desse programa de mestrado, quais são as linhas que tem dentro dele, e se uma dessas linhas que eu escolhi vai conseguir aderir aí à minha pesquisa. Então foi mais ou menos dessa maneira que aconteceu comigo. Legal. Tiago, brigadão por ter participado dessa live. A gente já está indo para os minutos finais dela. Queria agradecer mesmo a sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é muito corrida e que está mais corrida agora com essa pandemia por conta das aulas virtuais, das aulas remotas, síncrona, assíncrona que a gente está passando, produção de material, produção de atividade. Então, muito obrigado por ter aceito. O pessoal que não segue o professor Tiago, segue aqui, tem o link dele para vocês seguirem. E os que não me seguem, tem o link também meu aqui em cima para vocês seguirem também, tá bom? Então, até a próxima live. A gente vai falar sobre como se organizar profissionalmente com o professor Rodrigo. Depois já vai ter as publicações e a gente vai ter umas outras lives também aí, ok? Um grande abraço para todo Ótimo. mundo. Um final de Luiz, semana muito obrigado, viu? Pelo eu que convite, agradeço. obrigado. Parabéns de novo por esse projeto que você está fazendo, não só esse, mas como os outros, eu tenho acompanhado. Assim, a gente precisa de realmente pessoas ativas dentro do direito e que mostrem toda essa realidade para nós, e principalmente dessa proximidade, né? Que todos aqui estamos no mesmo barco, basicamente. É muita aproximação, é mostrar que somos pessoas comuns, somos gente, que eu e você somos gentes como as outras. E é muito legal esse bate-papo, um bate-papo mesmo, não é uma palestra, não é nada. É a gente ser só verdadeiro e contar o caminho das pedras. Acho que isso assim, muito legítimo da tua parte. Então, parabéns, Vi, muito obrigado pelo convite. Obrigado, um abração, tchau, tchau para todos aí, bom descanso.